Boa tarde. Estão me ouvindo bem aí atrás? Ok. É uma alegria estar aqui na Fliporto mais uma vez. O ano passado tive a alegria de estar e esse ano agora com Ondiak e com Mutarelli. Agradecer a Mário Hélio, a Antônio Campos, a essa equipe de produção que tem trabalhado religiosamente quase na condução desses trabalhos. É muito fácil para mim trabalhar e apresentar escritores no porte de Ondiak, no porte de Mutarelli. Sei que muitos de vocês estão aqui por eles e eu vou somente falar um pouco sobre a trajetória deles. Ondiak nasceu em Luanda, na Angola, em 77. Sua trajetória passa pelo teatro e também pelo cinema. Ele é roteirista e co-dirigiu em 2006, ao lado de Quiruane de Liberdade, o documentário Oxalá Cresçam Pitangas, Histórias de Luanda. Ondiak escreveu livros de poesia como materiais para a construção de um espanador de tristezas e, sobretudo, o romance Bom Dia Camaradas, que eu gosto muito, em 2001. Escreveu ainda a novela O Assobiador e um livro de poesia também chamado Aprendizagens com o Chão. É o primeiro, né? Aprendizagens com o Chão. E também escreveu literatura infantil, como Inara, a Menina das Cinco Tranças, e o mais recente livro de materiais, de poemas também, os materiais de confecção que eu já falei. Ele é um dos autores mais premiados assim, da literatura contemporânea e recebeu no ano passado o prêmio Saramago com o romance Os Transparentes, publicado no Brasil que pela companhia, né? Mutarelli nasceu em 64. Nós temos uma diferença de alguns meses de idade, mas o seu talento é muito maior. É escritor, artista, quadrinista, tem um quadrinho dele chamado Quando Meu Pai Se Encontrou com ET, Fazia um Dia Quente. Só faltava ser no Ceará esse dia quente. Em Manaus, Cidades Ilustradas, tendo ganho muitas edições do troféu HQ Mix. O troféu HQ Mix é um troféu, um dos mais importantes do Brasil nesse segmento. E Mutarelli ganhou tanto como roteirista, e é sobre isso que vamos falar, sobre roteiros também aqui, como também de desenhista, o prêmio de melhor desenhista e roteirista nacional em várias edições. Escreveu também a arte de produzir efeitos sem causa, Miguel e os Demônios e Nada Me Faltará. Recebeu vários prêmios e é aclamado pela literatura e pelo cinema, justamente pelo livro O Cheiro do Ralo, do Heitor Dália, e O Natimorto. O Natimorto também foi adaptado para o teatro, não é isso? Teatro e cinema, né? Então a gente vai falar também um pouco sobre essa sua experiência e a de Ondiak também, que tem uma militância e uma formação também em teatro, né? Como ator e também como né? Mas antes disso, toda a vida que a gente vai falar sobre esse tema da imagem, da narrativa, que é justo que essas três pessoas são, narradores, contadores de história, e sempre que a gente se depara com o tema da imagem e essas relações com um mundo tão permeado de imagens, como é o caso, né, Luiz? Um mundo tão cheio de imagens, eu sempre me lembro de um poema de um poeta que a mim é muito caro e será sempre, que eu vou ler para vocês aqui. O rio que fazia uma volta atrás da nossa casa era a imagem de um vidro mole. Passou um homem e disse: essa volta que o rio faz se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás da casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Manuel Barros, onde você estiver, nosso aplauso. Esse poeta marcou certamente a história da poesia brasileira, marca e a nossa geração e a sua geração também, Ondiak, eu sei que você é um fã do Manuel. Mas eu lhe pergunto, Ondiak, é verdade, às vezes a palavra ou o nome empobrece a imagem? Boa tarde. Eu acho que o grande especialista em tirar a máscara da palavra ou em revelar a palavra no seu estado de nudez e de pureza foi o Manuel, não é? Talvez o Guimarães tenha feito de outra maneira, mas o Manuel acho que fez de uma maneira mais crua, não é? Crua no bom sentido, mais simples. Eu não sei, eu acho que é assim, a palavra é a palavra. Se uma pessoa como o Manuel pega na palavra, faz uma coisa magnífica. Nós andamos aqui a tentar fazer umas coisas quaisquer, que eu não sei muito bem quais são, mas ele sim, fazia milagres com qualquer palavra. Esse inventor de manhãs e inventor de palavras. Mas eu queria brincar um pouco com essa relação entre a imagem e a palavra. Lógico que nós não precisamos estudar Todorovsky para saber que a palavra também é imagem
Mas e aí, Mutarelli, eu queria fazer a pergunta ao contrário para você. Será que às vezes a imagem também empobrece o nome ou também empobrece a palavra? Eu acho que eu fui mais para a literatura justamente por isso, porque a imagem ela entrega demais, né? Ela determina demais, ela tira um pouco desse poder de cada um ver a sua enseada, ou seja o que for. Por isso eu comecei a sentir mais prazer em evocar a imagem através da palavra. Sim. Eu sempre, quando eu lembro também do Manuel, e uma coisa que eu achei interessante na história de vida de vocês, e eu sempre me lembro de Mário Hélio, que Mário Hélio me disse uma vez que basta a infância de um escritor para que ele possa completar ou fazer toda uma história, toda a sua obra literária. Ou seja, somente com as memórias de infância já são possíveis a um escritor, já é possível a um escritor criar toda a sua obra completa. Como é que a infância, Mutarelli, permeia a sua literatura, e Ondiak também, na sequência? Como é que você, como autor tão ligado à infância, os seus livros estão cheios da infância, como é a infância para vocês nisso? A infância para mim é fundamental, é onde eu bebo sempre. Não tive uma infância, eu tive uma infância muito sombria pela impressão que eu tinha do mundo. Eu tinha uma impressão muito sombria do mundo, e acho que isso se reflete no meu trabalho. Foi lindo ler Ondiak agora. O meu último livro, que sai o ano que vem, foi o primeiro, acho que é o primeiro momento que eu olhei para um lado mais iluminado da minha infância, né? E o Ondiak, no Bom Dia Camaradas, que eu acabei de ler, é lindo como ele preservou e como é a voz daquele menino, como é difícil isso, como ele manteve essa pureza e uma relação tão poética e bonita com a infância. Eu acho que a minha infância, pelo menos a partir desse meu próximo livro, talvez ela mude um pouco. Eu tenho mudado e acho que isso está transformando a minha infância também. Antes que Ondiak fale, eu gostaria de falar duas coisas. De fato, se nota, se eu pudesse defender a literatura ou a infância desses dois autores aqui, eu diria que há uma certa sombra na sua infância e há um certo sol na infância de Ondiak, né? Tem um livro do Ondiak em que eu acho muito interessante, que as crianças, dois meninos estão brincando e eles inventaram uma coisa chamada Cinema Bull. É uma coisa interessante, porque eles esperam que o carro faça determinada curva, e aí o cinema deles funciona naquela brincadeira que eles fazem enquanto a luz mais fugidia de um automóvel se reflete ali numa parede. É o Cinema Bull de um dos livros de Ondiak. E eu lembrei sempre que talvez eu fiquei pensando que o primeiro cinema que nós tivemos talvez tenha sido esse, o mito da caverna, de imagem se projetando no fundo de algo, imagem se projetando numa parede, como é o caso do Cinema Bull, e os teus personagens estavam revivendo um pouco o mito da caverna, né? E talvez a primeira crítica de cinema tenha sido exatamente do filósofo tentando criar uma relação mais profunda disso. Mas para ti, é mesmo uma infância solar? Como é essa infância da tua lembrança final? Eu acho que há sempre duas infâncias e duas vidas, não é? A que vivemos e a que lembramos. E eu tive alguma felicidade, e nesse aspecto fui ajudado pela minha avó, que me autorizou, digamos metafisicamente, a corrigir as próprias lembranças, não é? Eu pensava que a vida era uma coisa tão séria que só tínhamos um modo de lembrar. Até que ela me foi explicando muito suavemente, isso demorou quase 3 anos, que cada um lembra o que quer, como quer. E ela começou a ensinar coisas da literatura que nem os 100 anos de solidão me tinha passado, em termos de transposição quadridimensional de tempos e de espaços. Então isso virou uma coisa importante. Hoje eu penso na infância como uma ponte, isto é, a infância dá-nos coisas porque está no passado, mas quando nós vamos lá buscar coisas, voltamos com outro tipo de memórias. E eu não estou a falar só da literatura. Você uma vez falou uma coisa interessante em um livro seu, acho que é uma carta de um livro seu, que diz que a infância é um ponto cardeal eternamente possível. E eu sempre fico pensando se é um ponto cardeal, é uma certa orientação, e se você encara a infância como um lugar. Se há um lugar nisso, um lugar físico da tua infância, ou da infância do Mutarelli, lá em São Paulo, que lembrança mais profunda da infância está nos meninos Nidalo e no menino Lourenço, que se reflete de fato na literatura, que um leitor diria, poxa, aqui eu estou encontrando alguém de verdade, de carne e osso, que teve essas experiências na infância? Não, sabes, eu na realidade,
eu acho que a minha literatura e eu um bocadinho, nós fomos salvos pela minha infância. É muito interessante para mim quando eu ouço as pessoas dizerem que tu acabaste de dizer que há sol na minha infância, porque sim, havia sol naquilo que eu conto e há sol naquilo que eu conto, mas a infância, sim, para mim é um lugar e é um lugar extenso. Logo a seguir a primeira infância, naquela que eu chamo a segunda infância, já era muito mais sombrio. E eu nego esse lado sombrio para escrever o Bom Dia Camaradas, para escrever os da minha rua. Nos da minha rua ela aparece no portão da casa da tia Rosa. E a infância da avó 19 também. Sim, mas aí é solar também, solar. Mas me parece que os personagens ali e aqui, como parece que são praticamente os mesmos, sim, e podemos claro, estar falando da mesma infância. Sim, né? sim, da avó 19, sim, desse livro. E aí, bom, eu escolho. O lado sombrio só aparece de vez em quando na poesia, quando eu deixo. E isso foi uma das coisas em que o Manuel de Barros mudou a minha vida. Sim, que legal. Foi com o Manuel de Barros que eu fiz uma poesia, esses dois, o Espanador de Tristezas e o Materiais, que são livros mais abertos, mais arejados, que eu não sabia que podia fazer na poesia. Isso e outras coisas que ele me foi ensinando. Não é? Então, sua formação poética, digamos, tem muito a ver com a poesia brasileira mesmo. Parte, nesse lado solar, sim, diretamente com o Manuel de Barros. Eu antes de entrevistar autores, eu faço uma grande espionagem sobre a vida deles e tal. Porque a obra dos autores as pessoas podem ler, estão lá à disposição, mas tem coisas secretas que todo mundo gostaria de saber. E eu posso ser apedrejado aqui, mas é minha obrigação, você sabe disso. Mas é porque eu liguei para Angola a cobrar. E me disseram que, no caso de John Jacques, ele tem um grande carinho por uma irmã, que a irmã, inclusive, ajudou financeiramente e tal. E aí eu liguei lá para São Paulo e disseram que o Mutarelli também tem uma dívida muito grande com a irmã financeira, né? Essa é a motiva. Como é essa sua relação com sua irmã, com sua família? Como é isso? Olha, primeiro que eu dou graças a Deus que eles não estão aqui, porque cada vez que as minhas irmãs, ou a minha mãe, ou até a minha avó está presente, sempre dá problemas, porque a gente sempre tem um jeito de contar a história de uma maneira ligeiramente diferente do que aconteceu, porque a vida também não é assim tão direitinha, não é? E a coisa mais difícil para mim é quando lanço um livro e tem os personagens sentados na plateia, foi o caso dos da minha rua, Bom Dia Camaradas, e sempre há um que não resiste e diz, isso não foi bem assim. Eu digo, escreve o teu livro, porque porra, esse livro é meu, são as minhas memórias, não é? Então, sim, a minha irmã são simpáticas, digamos, e um dia eu tive que explicar às minhas irmãs que elas não acreditavam. Eu disse às minhas irmãs, quando eu precisar de dinheiro, como eu já precisei de dinheiro e pedi aos meus pais, não podem cuidar de minha vida toda, as próximas são vocês, porque elas têm mais dinheiro que eu, as duas. E são duas, ainda por cima, tá vendo? Eu só sou um. Então peço dinheiro a uma, peço dinheiro a outra alternadamente, e elas são compreensivas, já se habituaram. Elas te cobram isso? Não. Cobram com carinho, mandam-me tomar conta dos sobrinhos, mas isso aí é família, não é? Parece que o pessoal de São Paulo não é tão generoso assim não. Como é isso, Mutarelli? Eu estou devendo, eu não nego, eu vou pagar. Ainda não paguei, o ano que vem eu pago. Me pediram essa promessa pelo telefone. Mas como é isso? Como é a família, a infância, tudo isso na sua obra? Como é isso? A infância é fundamental, a família, a gente é bastante distante. São Paulo é uma cidade... há 3 gerações eu estou em São Paulo e é uma cidade muito hostil com quem é de fora e com quem é de lá. Descobri um ícone da minha infância, o meu sonho... Porque eu sempre que eu faço muita palestra pelo interior de São Paulo, do Brasil, e sempre que eu chego, gosto muito de música de raiz, não importa de que cultura, e sempre que eu chego numa cidade do interior, eu sinto uma alegria e um vazio de não ter minha raiz, não ter um... E eu tenho encontrado essa raiz no bairro que eu moro, que é a Vila Mariana, não é a Vila Madalena, que é mais conhecida, e tem um símbolo lá que, para mim, eu moro no bairro que eu nasci, eu consegui voltar para lá. E tem um símbolo que para mim é um mito, que é uma caixa d'água, que ela parece uma lanterna com a base apoiada, né? E eu brincava com meu filho dizendo que era ali essa lanterna que acendia a lua. Que e legal. Quando acende era a lua. E agora construíram, como não param de construir, um prédio que me tirou a visão dessa caixa d'água, que todos os dias eu tinha essa visão. Mas não importa, porque eu tenho revisitado e falado desse lugar, dessa caixa d'água.
nos meus livros agora. Tenho voltado muito ao meu bairro, tem sido a minha raiz, assim, que é um bairro que eu gosto muito de andar e que ele ainda preserva características interioranas. E no seu quadrinho, tanto quanto na literatura de Onjak, eu noto que há uma certa circunscrição. Parece que os romances de vocês partem de determinado universo próprio, né, como os da rua e todo o trabalho de romancista, não da poesia, mas do romance. E eu fiquei pensando, enquanto você falava, Mutarelli, se você tivesse de escolher um diretor de cinema que filmasse não uma obra sua, mas sua infância, que diretor de cinema filmaria bem a sua infância? Seria o Wim Wenders, assim, o Kubrick? Poxa, eu não sei. Eu gostaria que o Zé Bob, eu gostaria que ele fosse o fotógrafo, que é um fotógrafo que eu gosto muito. E ele tem uma coisa, ele tem uma beleza e ele consegue pegar o sombrio também. Acho que ele consegue dosar essas duas coisas. Mas um diretor, eu não sei. E você, Onjak? Eu queria o Valtinho Carvalho na fotografia e queria ou um coreano ou um japonês na direção. Preto e branco. Uma escritora coreana eu consigo para você nessa mesma feira. Pronto, já um bom começo. Eu acho que minha infância só seria feita por um diretor iraniano, que é muito lento, tudo muito complicado de se entender. A do Onjak ia precisar muito efeito especial, muita ação, né? Sim, é verdade. Explosões. Daí o coreano, né? Daí o coreano estaria bem. Mas eu faço isso um pouco para introduzir uma parte que eu acho importante, que é a questão da narrativa. Ou seja, se há um lugar e se há uma emoção, é necessário que uma narrativa se complete. Eu acho que essas pessoas aqui são expertas nesse tipo de narrativa. No caso de Mutarelli, isso vai para o teatro, para a literatura, para os quadrinhos. No caso de Onjak, vai para o teatro também, para o cinema e para a literatura, tanto quanto para a poesia. E uma das coisas que a gente se debate muito, eu no meu caso particularmente também, quando isso só acontecer, é de que a gente lida com determinadas categorias de narrativa chamada roteiros, assim para cinema, assim para quadrinhos, etc. E o que a gente vê, na verdade, em relação a essas narrativas de roteiro para cinema, é que o roteiro parece que é algo que deixa de ter importância logo assim que é filmado. Aquilo vira papel, vira lixo, né? Por exemplo, em um set, em um ambiente de cinema, é muito comum você ser chamado como roteirista para uma coisa chamada guerra de papel. Se alguém fizesse guerra de papel com o teu livro, com o Natimoto, matava essa pessoa, né? E a gente, naturalmente, como roteirista, aceita essas intervenções no texto, aceita essa criação tanto coletiva que há no cinema, que o roteiro do cinema pede exatamente isso, que não pede somente um trabalho de criação, mas pede também um trabalho de adequação, né? É uma coisa que você, como autor, um texto autoral, você tem que se permitir trabalhar coletivamente, né? Quando eu saio para filmar, por exemplo, eu sempre começo assim, eu boto no meu roteiro, e a grua sobe e tal, aí a produção diz, que onde é que você vai arrumar uma grua, Sidney? Mas eu estou dizendo que estou disposto a negociar também essas coisas. Vocês conseguem negociar isso bem nas suas relações com o cinema? Tu, mesmo, Mutarelli? Primeiro ele negocia com a irmã, depois, se a irmã permite... Primeiro ele pergunta à irmã. O roteiro... Cara, eu tô radiante hoje. O roteiro... Eu não trabalho o roteiro, né? O roteiro é uma peça muito técnica. É o chá? Não, estão dizendo que está chegando uma pessoa importante aí que a gente aguardasse. Tá. Mas pode continuar. O roteiro é uma peça intermediária mesmo. O roteiro é um mapa, porque o livro é um trabalho individual, o cinema é um trabalho coletivo, mesmo o teatro. Então é um ponto em comum para que as pessoas se entendam e gerem aquela outra coisa. Então ele é passageiro, ele é intermediário mesmo, né? O livro não, o livro eu faço comigo, né? Acho que essa é a maior diferença. As adaptações, eu tive 3 livros adaptados e eu gosto de 2 e não gosto de 1, mas eu vendi o direito, o filme é deles, não é meu, né? Eu sempre penso que o meu livro está preservado no livro, né? Aquilo é uma outra coisa. Mas você participa das filmagens, você vai a sets, como é isso? Geralmente me envolvem para eu fazer uma participação especial. Eu nunca me envolvo no roteiro, eu posso opinar, falar o meu olhar, o meu comentário, principalmente quando eu gosto.
Mas eu tento... Geralmente é o diretor que determina a minha distância, né? Onde é que... Mas desculpa, só ia dizer, mas no Cheiro do Ralo ficou super envolvido com aquele papel. Foi bom? Foi ótimo. Foi ótimo. Era uma equipe pequena e... É um dos papéis que eu mais gosto, é o dele. É impressionante. Impressionante porque é bem simbólico, né? Porque o Mutarelli faz o papel do segurança, né? É por causa do meu porte avantajado. Isso é verdade. Não, duas pessoas atléticas que eu adorei nesse filme, você e o Chico Sá. Eu achei assim uma coisa impressionante. Tirado diretamente da academia para o filme. Não, mas ele é um segurança que mete medo. Uma pessoa se encontra aquele segurança vestido de vermelho. Pois é. E porra, uma pessoa foge. Perigoso, porque inclusive ele dá muitos toques ao Selton Mello, que faz o papel principal, e a gente que conhece a obra, o livro, sabe que aquilo é um diálogo muito estranho, né? Entre o autor, que é você, o ator, que é você, e o Selton Mello, que interpreta um personagem seu. Né? Mas era um ambiente incrível, era muito divertido, né? O Heitor Dália, o diretor, que ele falou que queria que eu fizesse algum papel, eu falei para ele escolher o que ele quisesse, e ele achou que o segurança era o mais próprio, sei lá, mas foi uma grande brincadeira. É um filme que eu tenho muito carinho, revi agora, recentemente, e tenho muito carinho. As diferenças que existem do livro é justamente porque ele é mais solar. E na primeira entrevista que eu dei, eu falei que talvez o filme fosse melhor do que o livro por isso. Porque ele é mais aberto, ele trouxe mais gente para lá, do que se ele fosse tão fiel e tão obscuro quanto o livro. Você, Jack, o que é que você pensa sobre isso? Posso fazer uma... Pode. Quando eu vi a primeira vez, já vi 3 vezes, quando eu vi a primeira vez o Cheiro do Ralo, eu não sabia que o segurança era o autor do livro. Eu gostava muito daquele personagem. E ele tem um gesto de mão, uma vez que ele expulsa lá um cara, tu vai lá para fora... E tem um gesto de mão perfeito, assim, que não é na mão direita, é na mão esquerda, e ele faz assim, como quem diz, se você voltar, pode ser que... Né? É só um toquezinho assim. Eu fiquei fascinado com aquilo. Mas eu ia dizer que há uma frase nesse filme, há 2 frases, mas uma muito boa, e eu vi aquilo repetidas vezes, que é um cara que vem com não sei se é um gramofone, uma coisa assim, um cara que fala espanhol, e ele diz, sim, eu vengo... de lejos, e o Selton diz, sim, e vas a volver. Epa, e aquilo, quantas vezes alguém chega para me dar uma coisa e a pessoa não entende. Mal a pessoa chega, eu digo, e vais a volver. E a pessoa ainda não sabe que se trata, que não vou aceitar. E isso é do teu filme. Até hoje, até meus sobrinhos também já fazem isso. Digo, Xiana, vou perguntar uma coisa, ele diz, e vais a volver. Então tem uma influência que ficou do cinema brasileiro em Angola. Queria comentar 2 frustrações. Uma, que eu sou um adaptado frustrado. Isto é, todas as adaptações que me prometeram, nunca fizeram. É a 5ª ou 6ª vez que vem alguém, sobretudo em Portugal, eu adorei esse livro, vamos fazer, Itália acontecer, Itália. Eu, sim, já conheço essa história. Não, a sério, eu tenho uma produtora, já tenho dinheiro. Tá bem, então mande-me, quer dizer, convide-me para a estreia desse filme. Nunca. A única vez que eu escrevi um roteiro que foi feito, não aparece o meu nome, tiraram o meu nome, não me pagaram, foi numa televisão lá em Angola. Pior que se aparecer Mia Couto nos créditos. Sim, bom, mas aí era uma honra para mim, mas é que nem isso, não aparece nada. Fiz 20 episódios, as escaletas de 20, escrevi os primeiros 5, não me pagaram nada, mudaram e substituíram por quem? Por 2 brasileiros. Aí eu pensei que aquilo não ia se filmar, passado um ano chego a Luanda e tem uma grande amiga minha que mora lá, que me disse, tu já viste essa novela que está a dar? Eu disse, como é que se chama? E o título era o título que eles negaram. O meu título que eu dei, esse título não está bom. Não é bom. E ficou o título da novela. É só frustração atrás de frustração. Eu te acompanho nisso, eu te acompanho. Todos os meus livros aparecem com o nome João Ubaldo Ribeiro. Eu não sei o que é aquilo. Pois é. Acho terrível. Os meus às vezes aparecem com um tal de Borges, que é argentino. Uma coisa assim. Mas o que é que definiria, Ondiak, uma estética e um estilo de Ondiak que alguém lesse e dissesse, independente do nome que está aí, esse é um texto de Ondiak? Os livros do Borges. Toda a gente lê livros do Borges e pensam que são do Borges. Não, acho que não. Acho que até tenho tido exercícios diferentes, sobretudo na prosa. No outro dia eu li um comentário. Os comentários são muito bons, né? Aqueles comentários da internet, absolutamente abertos e sinceros. Alguns são disparados, alguns são ofensas, mas alguns servem para alertar o ego, não é? E no outro dia eu estava a ver um comentário, aquilo aparece no Google, não é? Semanalmente, e estava lá para ver os comentários do último livro de contos, aqui chama-se O Céu Não Sabe Dançar Sozinho. Sim. E são 20 contos. E são os contos que têm
uma ambiência específica, uma série, como eu estava a contar ontem, por causa da música, o modo como eu os escrevi, eles foram para uma direção que não tem nada a ver com o Bom Dia Camaradas, nem com os da minha rua. Podia ser outro escritor. E a pessoa só comentava lá assim. Tem alguns comentários favoráveis, mas esse era assim: não aguento mais esse livro. O esforço que ele faz para escrever bonitinho. Não, mas é bom. Eu não tinha pensado, juro por Deus que eu não tinha pensado nisso, mas ainda bem que alguém me faz pensar numa coisa que eu não tinha pensado. Não fiz nada, não faço há muitos anos texto para ficar bonitinho, mas aquilo foi um alerta, não é? Qual é o tipo de escrita que eu exerci ali, que conjunto se estabeleceu naqueles contos, que o leitor me diz, olha ele a querer parecer bonitinho, né? Eu preferia que ele dissesse, os contos estão uma merda. Porque assim, quer dizer, porque pressupõe uma intenção que eu de facto não tive. Mas, repito, eu gosto muito dessas reações porque faz-nos pensar, não é? Em que lugar é que nós estamos, quem somos nós, o que é a nossa escrita. É muito mais útil do que um elogio barato e você escreve muito bem. E o que é que eu faço com isso? Você escreve muito bem. Pois é. Eu não vou exercer crítica literária, até porque não sou crítico literário, mas eu fiz um julgamento de valor aqui que eu quero deixar bem claro. Quando eu digo que a obra do Mutarelli é sombria ou lunar, ou lunática, e digo que a obra do John Jack é ensolarada, eu quero dizer que há uma estética no sombrio ou no escuro, é uma estética também na luz. E no caso do Mutarelli, porque eu conheço o Mutarelli a partir dos quadrinhos, a partir do desenho, e o desenho deixa um tanto já o contraste que isso dá. E eu fico pensando se é fácil desenhar com palavras. E se pergunto a vocês dois, acho que a pergunta cabe bem, se dá para fazer de fato um romance sem palavras, só com imagens. Eu gosto muito de quadrinhos sem texto, mas eu não consigo. O texto sempre é uma coisa fundamental para mim, que acaba vazando. Eu não tenho como não botar uma frase, mesmo quando eu desenhava. Isso tem a ver também quando você perguntou se a infância era um lugar. Sim. De uns anos para cá eu quase não trabalho como ilustrador, até porque cada vez pagam menos também, mas eu voltei a desenhar para mim, né? Então tenho cadernos que eu fico desenhando para mim, e quando eu desenho, uma vez eu escrevi sobre isso, eu disse exatamente isso. Quando eu desenho nesses meus cadernos, eu volto para o mesmo lugar mental. Sim. De quando eu era criança e desenhava nos meus cadernos. Então é um lugar mental que seja. Você disse que o desenhista profissional, o roteirista profissional, nada ajuda na construção do teu romance? Quando eu tô, é uma coisa que eu tenho falado, tenho percebido. Quando eu fazia quadrinhos, o quadrinho acontece aqui, né? Eu tenho essa distância onde eu construo. Eu já fiz o roteiro e tudo, mas o roteiro é sempre incompleto porque ele era para mim, então eu não punha todos os detalhes, porque alguns detalhes já estavam na minha cabeça, eu sabia como executar, mas acontece aqui. Quando eu escrevo, eu entro. Para mim é algo muito mais profundo. Eu percebi que escrever, para mim, é a forma mais profunda que eu tenho de pensar sobre qualquer coisa. Combina muito com o que o Ondiak está falando. Eu queria te fazer uma pergunta, mas eu queria fazer a pergunta agora ao Ondiak, porque falava da tentativa da construção de um romance sem palavras, baseado exclusivamente em imagem, e aqui eu tenho um desenhista, ilustrador, e aqui eu tenho um poeta, poeta também, além de romancista, onde os textos, os romances de John Jackson são cheios dessas imagens poéticas, né? E eu queria saber de ti, tu conseguirias fazer mesmo um romance sem palavras? Mas eu não desenho. Mas eu não sei desenhar. Você escolheria situações, imagens que não precisassem necessariamente de palavras? Eu acho que isso seria um desafio bonito, não é? Porque a mim me parece, só tentando remontar uma experiência, porque o Ondiak, além de ser, é um pouco Braulio Tavares, que ele faz 1000 coisas e faz muito bem, tanto o Braulio quanto o Ondiak, mas houve uma experiência em que você teve que, sobre fotografias, escrever algo assim, meio de chofre, meio de rapidamente, e aquilo deve ter sido uma experiência realmente muito forte, da relação da imagem com a tua escrita. Aí sim, aí é uma coisa que é uma performance que nós fazemos de escrita ao vivo, chamamos de escrita ao vivo. Aconteceu aonde? Em São Paulo, agora sim. Em agosto. Não, já fiz outras vezes, mas essa foi específica porque era no âmbito de uma exposição fotográfica, que eram fotografias sobre Angola. E tinha umas 12, 15 fotografias, e a meio da exposição abria, e passado uma hora, tinha esse momento, que eram 10 minutos de escrita ao vivo. E como eu não sabia o que eu ia fazer, e para não fazer uma coisa tão abstrata que ninguém mais entendesse o que estava ali a fazer, eu peguei numa imagem. Eu concentrei numa das fotografias, porque eu estava lá na viagem, quando ela foi feita, e fiz
uma outra história que não aconteceu. Nós estávamos no deserto em Angola e demos carona a 3 homens. E era muito interessante, porque eram pessoas completamente diferentes de nós, com outros objetivos, pediram carona, nós paramos, e um deles estava doente, que era o mais velho. Ele era acompanhado por 2 jovens, o mais velho de uma etnia específica de Angola, era um cuvalo. E eles entram no carro, e era tudo diferente de nós, que somos gente urbana, é outro mundo, desde as sandálias, e um deles, que era o mais novo... Que sandálias? Eram umas sandálias feitas com... Não, é que você falou, com essas sandálias e apontou para o seu pé. É umas que eu não trouxe hoje por razões profissionais. Mas por que você não está de sandália hoje? Não, rapaz, não me faças falar, E eles entram no carro e o mais novo, aquilo meteu... Bom, primeiro, tinha uns olhares. Essa gente que vive no deserto olha as coisas de outra maneira, com outra longitude, com outra plenitude, com outra tranquilidade. O mais velho, menos porque estava doente. O mais novo de todos, pareceu-me a mim, que era uma espécie de segurança, porque os outros sorriam e falavam connosco. O mais novo nunca falava e era quem transportava as armas. Tinha armas, tinha uma lança, tinha uma faca, e ele olhava para mim com uma cara... Não, ele não era armas de fogo, eram armas tradicionais, lanças. Sim. Eu estava a dirigir e eu vi aqui o olhar dele no espelho. E ele olhava para mim assim, meu Deus do céu, eu concentradíssimo a ver quando é que a faca me vinha por aqui. E o mais velho pediu um cigarro. E nós acendemos o cigarro, ele estava a fumar, e eu perguntei, mais velho, então, tá doente? Sim, estou doente. Vai à procura do médico. E o que é que se passa? E ele fumava. Estou doente do peito. E fumava. E eu a dirigir, e ele fez assim com o cigarro, nunca mais a cinza, não, ele não tirava a cinza, estava assim a fumar com o cigarro para cima. E ele disse, onde é que eu ponho a cinza? E eu a dirigir pus a mão assim. E ele pôs a cinza na minha mão. Então eu ia dirigir com a mão assim, e ele punha a cinza, e o homem da faca ali a olhar para mim. Então eu lembrei-me dessa imagem, essa tensão que eu tinha, que era uma tensão poética. Sim. E eu escrevi sobre isso na hora. E isso é que eu acho interessante, que é, quem estava a ler o texto naquele momento não sabe de nada disso que eu vos contei, porque eu só escrevo sobre o resultado. Então essa experiência eu gosto muito, de me pôr nesse papel de, e agora vais escrever. E não há tempo para preparar, como dizia a minha crítica de internet, palavras bonitinhas. Que é escrito na hora, apago, escrevo, e é um risco. Eu gosto muito dessa escrita sem rede. Adoro. Uma vez eu perguntei ao Gonçalo Tavares como é que ele viu o Mutarelli. Como é que ele escrevia tanto? É aí no teu, né? Sou eu. Como é que ele escrevia tanto e como é que ele escreveria com tanta... É aquele pacemaker que tu usas, aquele... É estéreo. Como é que ele escrevia tanto, como é que ele tinha uma produção tão fantástica e como publicava tanto, como é o caso do Gonçalo e tal. E ele me deu uma dica, que eu deixo uma dica para todos os escritores que estiverem aí, que eu sei que tem alguns que eu estou vendo aqui. E ele disse, nunca olhe para trás, continue escrevendo. É assim com você também? Não, o Gonçalo é muito frio, assim, nessa... Não, eu só sei escrever olhando para trás. Não sei escrever da Como é que faz então, Mutarelli? É escrever e a produção e depois ver como é que fica, ou é melhorando, trabalhando? Eu não olhava para trás. Meus primeiros livros eu escrevi muito rápido e sem olhar para trás. E hoje eu olho muito para trás. Eu volto e eu gosto mais dessa relação, com menos pressa e podendo corrigir a música ali, que às vezes foi descuidada, sei lá. Eu gosto muito de olhar para trás. A gente nota no caso do Onjak também essa coisa da musicalidade. Eu não sei se é por conta do idioma e os livros do Onjak no Brasil, para quem acompanha, vê que vem um glossário muitas vezes no Brasil, porque quando a gente lê com aquele som de candengue, por exemplo, que quer dizer criança, aquela frase fica muito mais bonita, né? Você permite essas traduções? Como é que é isso? Não, em Portugal e no Brasil, o editor pede para pôr um glossário. Eu autorizo. Isso para mim é uma questão gráfica que o editor é que sabe se põe ou não. Eu acho que há livros muito duros que têm palavras e frases em Kimbundu, em Umbundo. Se tu não puseres o glossário, claro que a pessoa pode ir lá pelo contexto, mas a pessoa pode ter a curiosidade, no fim, de ir ver o glossário. Eu não sou contra o uso do glossário, mas isso é uma decisão editorial. O que eu não permito é que mudem a minha língua portuguesa. Sim. O Miyakoto tem uma frase fantástica que eu acho que é muito melhor do que a frase do Fernando Pessoa, que ele diz, a minha pátria é a minha língua portuguesa. Ah, que legal isso. E essa é a pátria de cada um, se houver pátria, a língua portuguesa de cada um. De Manaus, de Porto Alegre, de São Paulo, do Cunene, de Cabo Verde, onde ele quiser. Não isso pode mesmo, ser que um... É isso mesmo. A pátria e a língua.
eu ia fazer uma pergunta um pouco retomando o assunto mesmo dos roteiros e etc. Você desenhou storyboard para os seus filmes? Jura? Não ficou desenhou os storyboards? Storyboards são aqueles desenhozinhos que os roteiristas ou os especialistas em cinema fazem para guiar um pouco a filmagem de um filme. Você não ficou Dá nem muito tentado? trabalho fazer desenho de storyboard. Eu não tenho mais saúde, paciência. Quando eu fazia quadrinhos, eu trabalhava no mínimo 12 horas por dia, todos os dias. Sim. E é horrível, né? É horrível. Você não tem vida. Ou você faz quadrinhos ou você vive. Uhum. E aí que eu me tornei escritor e tenho um monte de amigo. Você ainda tem chá? Eu ainda tenho, mas parece que o chá... Falta ali um bocadinho daquele chá especial. Enquanto o Genival não traz o chá, eu vou ler um texto do Glauco Matoso sobre o teu trabalho. Eu achei interessante o que ele disse, o Glauco. O Glauco é um poeta importante. E ele diz: os quadrinhos de Lourenço são diversões e sustos ao mesmo tempo. Lourenço me faz rir, mas não é uma risada desopilante, é o riso nervoso, eu concordo. É o riso cínico, cúmplice tanto na crueldade quanto na misericórdia que o autor dedica aos seus coleguinhas de espécie humana. Né? Isso é um traço, eu acho bem importante, eu concordo com o Glauco Matoso. E essa opção estética do Mutarelli pelo sombrio, a mim me parece que é uma marca já da sua própria estética. Mais uma pergunta que eu queria te fazer em relação à tua produção toda é do que é que tu tens tanto medo, Mutarelli? Do que é que tu tens tanto medo? Sim. Tenho medo? Esses teus desenhos, essa tua obra me parece que suscita um certo medo de algo. Puxa, não sei, no momento... Eu tenho muito medo da... acho que uma coisa que me apavorou durante muitos anos era o desemprego, ou a falta de estabilidade de emprego. Talvez você seja o único escritor preocupado. Não, eu vivo nisso há muitos... Tem minha irmã, né? Mas minha irmã não pode todo mês recorrer. Eu vivo nessa incerteza há muitos anos, então... Não sei do que eu tenho medo. Mas eu estou falando... Eu tenho um medo que eu estou vencendo, que era um medo pavor mesmo, que é panela de pressão. Sim. Eu morria de medo disso, e outro dia eu cozinhei feijão na panela. Cara, eu tenho medo, ainda não cozinhei. Eu cozinhei. Eu estava bêbado, mas falei, não, eu vou vencer isso, e cozinhei. Cozinhei feijão. Se você colocar no Google medo de panela de pressão... Tenho muito medo de panela de pressão e... Não sei, não, devo ter medo de um monte de coisa, mas não me lembro agora de... eu estou falando mais, eu vou ser um pouco filosófico nisso, viu, Jack? Mas ao teu modo que mas eu também tenho medo da panela de pressão. Ah, sim, também tem? Sim. Então vamos falar da panela de pressão ontológica, né? A panela de pressão ontológica, aquela panela primordial. Qual é o medo mesmo que faz que você escreva? A panelona mesmo. Eu acho que a morte é um medo que eu lembro quando eu era muito pequeno, muito pequeno. Isso está muito claro no seu texto. Eu era muito pequeno, eu estava na minha cama e eu vislumbrei a morte, o que era a não existência, que é uma coisa que com o tempo a gente entende, tem pensamentos bonitos, né? É só o medo de perder a individualidade. Mas perder a individualidade é fazer parte do todo também, mas a gente tem esse medo. Mas eu lembro o primeiro momento que eu vislumbrei a morte, muito pequeno, foi muito aterrador. Isso, acho que isso deve refletir sempre no meu trabalho. Hoje em dia eu tenho muito mais medo de perder os meus, né, os meus próximos, meus amigos. Agora todo ano eu perco um amigo, né? Vai chegando a uma certa idade, a gente só faz perder por causa dessa razão, né? A gente vai perdendo amigos. Eu queria falar também do Glauco Matoso, meu grande amigo, né? Eu moro onde eu voltei para onde eu queria, o bairro que eu queria. Sim. O apartamento que eu moro, o Glauco Matoso me deu de presente. Ah, foi? Foi. Legal. Dá meu endereço para ele, eu estou precisando morar em São Paulo. Mas é isso, o Glauco é um grande amigo, é um grande amigo. E então, acho que eu não sei qual é o medo hoje em dia. Eu ando bem tranquilo ultimamente, assim. Legal. Não no banco, mas na vida. Tá? Onde é sobre a panela de pressão fundamental. Não, a panela de pressão, o problema é que quando nós éramos crianças, a minha mãe já tinha me avisado dos perigos da panela de pressão e eu nunca tinha entendido qual era o perigo. Ela disse, não, o perigo é o momento de tirar aquela tampinha, não é? E nós tínhamos uma brincadeira na nossa rua que era ver quem é que ia tirar a tampinha
Eu nunca tive coragem, felizmente, nunca tirei a tampinha de repente, mas tirando o medo da panela de pressão, digamos, é óbvio, há um certo receio pela morte e tal, a conjuntura muda quando tu te perspectivas diferentemente em função a outras pessoas. A partir do momento em que tu consideras alguém teu filho, a perspectiva muda. Poxa, eu tinha muito pouco medo da morte, eu tive, enfim, várias tendências com isso, sem nenhum problema. A partir do momento em que tu vês em alguém um filho teu, isso muda. É uma espécie de instinto, tu dizes, calma, eu não posso ir-me embora enquanto esta pessoa não tiver X anos. Isso é uma. Mas o meu maior medo mesmo é a morte dos outros. Isso que tu estavas a dizer. É óbvio, tu sabes, né? Os nossos amigos, os meus amigos são todos mais velhos que eu, todos. Esses que morrem assim toda hora, não é? E então, e ultimamente, nos últimos 3 anos, quer dizer, morreram pessoas assim muito chegadas. E isso é a coisa que mais me custa. Eu até acredito numa espécie de continuidade e tal, nada muito religioso. Mas não é isso, eu tenho saudades dele agora. Não, porra, não é daqui a uns anos eu vou morrer e vou estar lá com eles, a beber qualquer coisa. O problema é agora, como é que eu vou passar o resto da minha vida, por exemplo, a minha avó. A minha avó ainda é viva, mas quando ela morrer, quer dizer, é naturalíssimo. Ela é minha avó, ela tem que morrer um dia destes. Mas quer dizer, eu não gostaria que isso acontecesse durante a minha vida, não é? E isso é assim como é. Isso é um aprendizado que a gente tem que fazer. Para mim, um dos maiores aprendizados é, eu sei disso, eu tenho que aprender a lidar com a morte, mas ainda não consegui. Mais fácil lidar com a panela de pressão, realmente. Isso é terrível mesmo, mas eu tenho uma vingança. Acho que a gente tem sempre que se vingar da morte, né? E a minha vingança é, eu não apago da minha agenda o telefone dos meus amigos que morrem. Eu não vou apagar, sabe? O meu pai tinha um dos primeiros celulares que era pago ainda, você pagava caro. Então, durante 5 anos após a morte dele, eu podia ligar e caía na caixa, eu ouvia a voz dele para deixar o recado. Depois acabou isso. Mas é isso, meus amigos não tem mais, mas eu me recuso a pagar, a tirar da minha agenda, do meu celular, da minha agenda de... É impressionante essa relação e os medos contemporâneos, né? A gente tem vivido muito isso. Uma coisa que eu queria retomar desses medos é essa coisa da individualidade. Mas uma coisa que você falou sobre não apagar os nomes, né? Dia desse eu estava no G-Talk e eu vi uma luzinha verde de um amigo meu que tinha morrido já há uns 3 anos. E eu fiquei feliz com aquilo. Falei, puxa, eu posso falar com meu amigo pelo G-Talk já ainda, né? Então, depois eu notei que era uma pessoa que tinha entrado com a conta dele e não deu para falar. Mas eu deixei um recado. E aí, como vai? Ainda deixei esse recado, né? Que é bem genérico, que acho que a morte generaliza um tanto essas coisas. E eu fico pensando sobre isso, sobre essa individualidade. Que nós que escrevemos roteiro, estou vendo roteiristas ali como o Eric ali, fazemos roteiro, sabemos que há uma tentativa de que a gente se individualize, ou seja, entendendo que o conceito de indivíduo é aquilo que não se divide e é aquilo que me diferencia de você, Mutarelli. A individuação é algo que me diferencia de você, né? E nesse mundo contemporâneo, onde todo mundo está nas redes sociais, onde todo mundo tem um G-Talk que pode estar e pode não estar naquele lugar, como é que você lida com essa coisa da identidade mesmo? Eu estou falando de uma estética e de um estilo. Como é que vocês lidam com isso mesmo? Como é que você diz assim, puxa, eu posso vencer parte de mim, eu posso sepultar um Ondiak do passado e posso sepultar um Ondiak, um Mutarelli do passado na minha literatura. Você me disse agora mesmo que inaugurava um novo tempo para a sua infância. É um novo Mutarelli que nasce a partir daí? Eu tenho mudado muito nos últimos, para melhor, estou quase atingindo a perfeição. Eu falo para minha mulher que eu já atingi a perfeição. Agora estou perfeito. Só falta ela acreditar, né? É porque ela é um ser inferior, eu falo. Ela ainda está muito lá atrás, mas é uma piada, óbvio, mas é a coisa da individualidade, né? Uma piada óbvia não, eu me sinto perfeito. Eu estou cada dia melhor, de verdade, assim. Não o fígado, mas a alma. Isso é uma coisa que é bonito falar também. Eu te conheço da gente se cruzar em São Paulo algumas vezes. Eu, com humildade e com vergonha, nunca tinha te lido. Sim. E comecei a te ler agora. Aconteceu com quase todo mundo dessa sala. E Sidney Rocha é incrível, é incrível. E agora, por mais que você diga, somos indivíduos, somos diferentes, a gente se lê. Sim. E agora eu estou te lendo, a gente já não é mais tão diferente, a gente não é mais tão indivíduo como Leon Jack, então a gente não é tão diferente. Sim. Né? Eu acho que a literatura, o cinema, a poesia,
de alguma forma, são parte dessa amálgama, são parte dessa liga, né? Que liga a língua que se fala na Angola com a língua que se fala na Alemanha, com a língua que se fala em todos os lugares. Eu acho que está certo isso. Eu só para, desculpa, me alongar, mas eu adoro epígrafe. Eu adoro achar em um livro uma frase que não é minha, mas que fala o que eu não consegui dizer. Então é isso, eu uso epígrafes e com certeza você estará em uma das minhas epígrafes. Eu fico feliz, né? Fico feliz. Pronto, se eu fui lido por Mutarello, não quero conversa com vocês mais, entendeu? Mas onde é que me falha aí? Onde é que além dele ser um só, ele é dois? Né, Jack? Como é que é? Além de você ser um só, você é dois. No mínimo. Né? No mínimo. O Fernando Pessoa é muito mais do que eu e você. Sim, Fernando né? Pessoa tem uma certa vantagem. Muito mais do que Deus, inclusive. Né? Sim, Porque sim. Deus só tem três nomes. Deus ao pé de Fernando Pessoa, coitadinho. Mas como é, por exemplo, chegar no aeroporto e não ser um Jack? Como é isso? Não, isso é uma velha história. São causos que depois dão origem a outras histórias literárias. O Miyakoto, não é? O Miyakoto é um escritor que tem problemas à chegada do aeroporto. Sempre pensam que é uma escritora negra moçambicana, né? Depois aparece o Miyakoto. Eu, nem tanto, nunca me tinha acontecido. Já me aconteceu em Cabo Verde. Fiquei à espera, já não podia mais. E o homem veio e disse: mas, pô, você desculpe. Ele veio falar comigo e disse: você não viu aqui um escritor angolano? E eu disse: olha, outro? E ele disse: como outro? Sabe, porque eu sou um deles. Mas você é que é o Jack? Eu disse: sou. Pô, tava à tua procura. Eu disse: não, eu é que estava à tua procura. E ele disse: não, porque eu pensei que era um senhor mais velho, negro, de barbas, com ar de escritor. E eu disse: ah, peço desculpa e tal, mas é que eu estou cheio de fome, então já perdi o ar de escritor, que eu estou aqui à sua espera há 2 horas. Mas no outro dia foi muito bom, quando eu cheguei aqui, né, ela disse: ah, Ndalo, Nadelau, Nadelu, meu nome tem muitas... O meu nome é Ndalo, meu nome de verdade, chama-se Ndalo. E não vale a pena, porque é melhor onde Jack, porque é mais fácil. Então sai todas as variantes. Um dia estava a fazer uma endoscopia e eu sei quando é a minha vez, porque a pessoa está a ler uma lista, não é? João Carlos, Elsa Maria, esse sou eu. Quando a pessoa faz assim, eu já me levanto e vou, né? Então, quando ela fez assim, isso era em Portugal. Em Angola, não. É só há 2 lugares. Em Angola e na Itália. Na Itália, não sei porque o meu nome é dito quase com melhor acento do sotaque do que em Angola. Quando ela fez assim, eu levantei, endoscopia. Estava não sei quantas horas sem comer. E ela diz: Nádia de Almeida. Porra. Eu levantei e disse: não. Não. Nádia é demais. Nadelau, Noodles, Vindalo, Noodles. Nádia no aeroporto também. Ela só disse: ah, Nadelau e tal. Eu disse: sim, sou eu. Ah, eu pensei que era uma mulher. Eu disse: tá bem, pensou, mas agora estou aqui eu, vamos resolver isto, né? Portanto, mas eu gosto muito dessa ideia de ser vários. Ainda bem que não te levaram para ginecologia. Aí seria mais delicado. Mas estamos por tudo. Pois, Nádia, confundi. Deixa eu te dizer. Eu ia fazer uma pergunta, perdi por causa da piada, é terrível. Mas eu não ia perder a piada, juro. Mas uma das coisas... Hoje é muito mais fácil ser escritor, é muito mais fácil se dizer escritor, né, do que antes. Nós temos mais ou menos a mesma idade, né? Já que uns 5, 6 anos mais jovem. Muito perto também. Né? Perto. Mas antes a gente tinha muita vergonha de dizer assim: eu sou escritor. A gente dizia assim meio com vergonha. Não acontece, né? Tenho vergonha até hoje. Pois... Não acontece, né? Tem um cronista brasileiro dos anos 70, e não vou falar dos anos 80 aqui, que ele dizia que chegava nos hotéis e tinha muita dificuldade de preencher aquela ficha com o nome escritor. E aí ele sempre botava escrivão, com vergonha, né? Porque era a coisa mais parecida com o escritor que ele conhecia, e a mulher lia escrivão, né? Preenche como quadrinhista, pra você ver. Eu já botei até manicure em hotel. Manicure, pedicure. Eu botei ginecologista. É bom. Pois é. Mas como é hoje essa identidade de escritor? Vocês são escritores premiadíssimos, reconhecidos pela crítica, pelo público, pelo cinema, pelo teatro. Como é que você se porta em relação ao grande sistema, ao mercado editorial? Como é isso? Você funciona diferente? Você tem hábitos ou você tem hábitos diferentes? Você tem cuidados exclusivos em relação ao seu trabalho, à sua imagem? Como é que você lida com isso? Eu vou resumir. O meu filho, que é escritor também,
Mas ele fala com veemência que é escritor, mais do que com você. Não fala. Né? Ele fala o que ele trabalha. Ele trabalha, mas ele não fala, mas ele... Eu vou resumir como eu consigo. Um dia ele perguntou para mim assim, pai, todo escritor é alcoólatra? Não, tem uns que são viados. Eu falei, todo grande escritor é. É verdade. Eu me porto assim. Com o sistema. Faz muito bem. Meu, se tu diz isso em Angola... Você bebe? Não. Olha, é melhor beber. Eu sou por influência direta da minha avó. A minha avó fez agora 99 anos. Imagina se tivesse bafômetro aqui. Não, isso é coisa que eu não tolero. Bafão, acho que a boca está melhor em outros lugares do que no bafômetro. Isso é verdade. Mas a minha avó, ela é chegada assim digamos, primeiramente num vinho tinto. Ela é uma tinteira militante. Depois ela é uma whiskeira também militante. E depois o que vier de mais forte vai. E nós temos um acordo, eu e ela. A minha avó tem 99 anos, atenção. E a minha mãe, que é a filha dela, tem a mania de restringir alcoolicamente a minha avó. E eu acho que uma pessoa depois dos 88 não pode ter restrições alcoólicas. Então eu espero a minha mãe sair, já temos um código, eu e a minha avó, é no meu copo, eu sirvo-me, caso a minha mãe volte, aí ela bebe do meu copo e volta a pôr no meu lugar. Ela vai bebendo. Eu acho isto muito bonito, claro, sem exagero. Sem matá-la, não é? Obrigado. Mas aí eu aprendi com ela, não, sem exageros, mas eu acho que realmente, se a coisa que se foi Deus que inventou, o vinho é uma invenção. Vocês vejam, essa minha avó, a avó Gnete, está-me sempre a dizer, desconfia da água. Eu disse, como, avó? Desconfia da água. Há razões até religiosas para desconfiar da água. Moisés afastou as águas. Podia ter caminhado por cima ou por baixo, afastou as águas. Jesus Cristo caminhou sobre as águas e ainda transformou a água em vinho. Ou seja, quer dizer, isto é realmente... Nós temos que desconfiar da água. Não há outra hipótese. Até em São Paulo... No caso de São Paulo, eles têm que confiar e torcer pela água. Tem eu acho sempre muito carinhosa a prosa de... Eu me senti Marcelino falando, carinhosa, a prosa não foi parecida. Mas eu acho muito carinhosa a prosa de Onjak, ela fala bem no ouvido e sobre... Inclusive esse livro que eu acho um dos melhores, Os da Minha Rua. É muito carinhoso isso, e a gente nota, depois de conversar com o Jack e conversar a noite inteira, teve uma vez nós conversamos 4 ou 5 noites sem parar, eu e o Jack, sem o isso nesse dia, não foi? E aí eu sempre curto nele essa ligação mesmo com as pessoas mais próximas, é uma espécie de homenagem que ele sempre faz. E ele não esquece, embora ele seja de formação sociólogo, doutor em sociologia. Eu sou desformado em sociologia. Tem essa desformação. Claro, eu não entendo nada de sociologia. E a vantagem é que isso não contamina a sua literatura, a sociologia, etc. Isso não contamina, pelo menos até onde eu li. Eu acho que é uma proposta sua que isso passe meio ao largo da tua literatura, não é verdade? Mas em nenhum momento você deixa de ler um livro do Onjak. E eu vou trazer um paralelo com os livros do Mutarelli em relação a isso, é que, por exemplo, ele jamais esquece Luanda. A Luanda é uma coisa muito forte, a terra e a pátria e a língua é muito forte nisso, mas especialmente, por exemplo, a história da avó 19, que ao mesmo tempo tem uma história muito estranha de um monumento que se cria a determinado presidente ou ditador. Como é essa sua relação com a Angola, o comunismo? Como é que é isso? Eu queria esclarecer que eu não considero o primeiro presidente de Angola um ditador. Só caso passe essa ideia, não é a minha perspectiva. Você está falando do Agostinho? Estou falando do Agostinho Neto é presidente de Angola. Que eu lembro muito mais dele como poeta do que como outra coisa qualquer. Gosto de me lembrar dele como poeta. O mausoléu era um monumento que estava a ser construído na altura para pôr lá o corpo do presidente Neto em câmara ardente, para que se visse. Depois desistiram, porque era caro aqueles produtos, aquele azeite e tal, para manter o presidente. Depois fecharam aquilo, já não estava em vidro. Mas a minha avó, vivia lá na Praia do Bispo. Mas a história mais bonita da avó não é a questão do mausoléu nem do coisa. Era o namorado dela soviético.
Sim. A minha avó tinha um namorado soviético. E era um namorado secreto porque os filhos não deixavam ela namorar. Mas ela namorava com o soviético, embora pouca gente saiba disso. Ela já era avó nessa época? Sim. Não, o meu avô morreu muito cedo. E então ela, como é uma pessoa de apetites, digamos, vários, ela tinha que, não é, tá, com o soviético e tal. Mas não se sabe bem se é verdade ou não. Eu gosto muito de não saber. Muito de não saber a verdadeira história dela com o soviético. Sim. Era uma chantagem que ela fazia conosco. Mas essa coisa do mausoléu, esses símbolos de Luanda aparecem para mim, para resumir, ou afetivamente ou literariamente. É muito difícil explicar isso. As pessoas querem que nós nos posicionemos sempre politicamente. E eu peço imensa desculpa, mas eu não sei me posicionar politicamente, só sei me posicionar afetivamente. Só gosto dos escritores e não escritores afetivamente. Não consigo ter essa... Claro. É um erro meu, mas eu peço desculpa, eu não consigo, eu não tenho essa veia política, eu só tenho veias afetivas. Não me interessa. É claro que o afeto também é um posicionamento político. Você gosta de algo mais, gosta de algo menos, né? Eu fiz essa pergunta porque me lembrei de um romance que li recentemente, A Festa da Insignificância, do Milan Kundera. É um livro fantástico, aconselho. E em algum momento ele também, sem partir de um pressuposto de crítica política, ele estabelece grandes anedotas com Stalin, por exemplo, na Tchecoslováquia, e isso passa meio ao largo do romance. Eu não estou dizendo que haja um direcionamento completo da política no seu trabalho. Não, entendo. O que eu estou a querer dizer esse lado do marxismo-leninismo. Angola foi um país marxista-leninista desde 75 até 92. Começou a acabar em 89, mas até 92. E nós chamávamos a isso o socialismo esquemático. A partir daí já é uma coisa diferente. Não é comunismo, não é marxismo, é socialismo esquemático. Esquemático porque era preciso dominar tantos esquemas para conseguir a carne, o pão, a coisa. E isso para mim vira uma coisa afetiva. Mas eu não quero com isto ofender as pessoas que tiveram problemas políticos durante a época do marxismo-leninismo. Não, percebes? Uma coisa não é por oposição à outra. Eu era uma criança. Então eu não posso dizer, eu sofri imenso naqueles anos do marxismo-leninismo, porque isso seria mentira. Sim. Né? Eu não sofri porque eu era feliz, eu nem sabia se era marxismo, se era socialismo, se era o quê. Eu era uma criança. Então eu não posso, mas também não posso desculpabilizar os erros que o governo cometeu. Não faço isso. Então quando eu escrevo no Bom Dia Camaradas, na ótica dessa criança, era essa criança divertida. Para nós os comícios eram uma coisa divertida. A bicha do pão, a bicha a bicha é a fila. A bicha do coisa, né? Havia uma fila tão bonita de manhã, tu ias lá e punhas uma pedra na fila do pão. Tu ias de manhã às 4h30 da manhã e punhas uma pedra lá no bairro da minha avó. Sim. E todo mundo sabia de quem era a pedra. E tu voltavas às 7 da manhã, não às 4h30, e tu tinhas o segundo lugar porque era a tua pedra. Isto é muito bonito, né? Uma fila de pedras que são pessoas. E vice-versa. Legal. Isso é o socialismo esquemático e poético. Entendi. Uma das frases que eu acho que define melhor a literatura contemporânea, porque define melhor a realidade brasileira, eu encontrei no livro do Mutarelli. A coisa é uma frase que é uma pergunta que diz tudo sobre o Brasil e sobre as pessoas, afinal, desde o indivíduo coletivo ao indivíduo particular, pessoal. De quem é, afinal, o cheiro, né? É uma frase que eu acho fantástica e que o personagem pergunta: quem é que usa esse banheiro? Não, esse banheiro só quem usa sou eu. Então, de quem é o cheiro que vem do banheiro, né? Então, esse tipo de posicionamento político que eu encontro na sua literatura, que é também tão sutil quanto no seu posicionamento político, e eu sei que no seu caso, com implicações todas elas, às vezes insondáveis para a gente, que vivemos uma realidade, um país diferente, e eu sei que dores isso pode causar no escritor, né? Porque eu sou dos Emirados Árabes do Ceará, eu sei como isso funciona. Então, como é que é isso, Mutarelli? Havia ali um interesse de criticar, fazer uma crítica social no Cheiro do Ralo? Tinha, acho que tem uma crítica humana também, antes do social, humana mesmo, né? Sim. São Paulo tem um lugar tem uma coisa que me incomoda demais, que é julgar pela aparência. Quanto mais você tem, mais você pode. Olha a minha aparência, eu sou muito maltratado em São Paulo, mas isso me incomoda demais, sabe? Não querer saber quem você é, mas querer saber o que você tem. Isso para mim não diz nada. Então eu tenho muito problema com política. Hoje a gente no almoço estava conversando,
você falou alguma coisa sobre a sua posição política. Sim. E eu saí para botar minha camisa e meu sapato e não falei, porque eu não acredito em política. Isso parece um koan budista. Você estava falando sobre política e eu vesti meu sapato. É isso. Parece que eu estava me omitindo ou que eu era de outro partido. Na verdade, eu não acredito em ninguém. Eu não acredito. A última vez que eu votei foi Collor e Lula. Nunca mais eu só anulo meu voto. Eu nunca encontrei alguém que eu desse meu voto. Não que meu voto signifique alguma coisa para os outros, mas significa muito para mim. Sim, sim. Então é isso. A política eu acho... É isso. Acho triste. Desculpa só. Pois não, Thiago. Eu acho triste, mas de vez em quando dá-me uma vontade de saber rezar e saber pedir que nunca mais houve outro, não é que seja perfeito, mas que estaria ótimo. Nunca mais houve outro Gandhi, nunca mais houve outro Mandela e nunca mais houve outro Mujica. Porque o Mujica, para mim, em Angola já estaria ótimo. Uhum. E isso eu tenho pena. Eu também me envolvo pouco com a política, mas quando eu vejo o Mujica, realmente pode ter os seus erros. Não existe ser humano que não erre. Mas um político com aquela simplicidade era tudo o que eu desejava para Angola. A política em Angola é a antítese da simplicidade, é a antítese da preocupação com as pessoas. Isso é muito triste. E por mais que nós nos queiramos distanciar, às vezes dá uma tristeza que não me calha um Mujica lá em Angola, meu. É uma pena. Ainda bem que temos um Mutarelli e um Jack, né, por enquanto aqui. Mutarelli, perguntam aqui a você. Há quantas anda a adaptação cinematográfica de O Dobro de 5? Eu não sabia, estão adaptando isso? Não. Isso foi feito um teaser que era para uma emissora de TV a cabo. É um teaser bem bonito. Na internet ele não está inteiro, mas a emissora achou muito bizarro. Então, não anda. Esse negócio de bizarro, eu lembro que nos anos 80, quando se ouvia falar de Mutarelli desenhista de fanzine, né? E eu soube que todas as histórias de Mutarelli eram largadas pelas editoras justo por isso, porque eram muito bizarras, né? Muito estranhas. Você sofreu esse preconceito, sim? Até hoje sofro. Mutarelli, fazem aqui uma pergunta ainda mais sobre escrever. Diz: você cogita escrever um romance com o personagem Diomedes? Quem é Diomedes? Diomedes é um personagem meu dos quadrinhos. Não cogito. Para mim, o Diomedes tem muito a ver com os quadrinhos mesmo. Eu até... Mas tem isso, desculpe, tem um personagem que se dá para o quadrinho, não se dá para o romance? Não, para mim são mundos completamente diferentes. Assim. Para mim é outra forma de pensar mesmo. Diomedes é um personagem dos quadrinhos. Sim. Mas... como é que anda isso? Você pensa em escrever isso? Não, nem em desenhar. Eu tentei fazer uma abertura da edição que teve, eu não consigo mais nem desenhar o Diomedes, assim. Talvez, sei lá, não tenho planos assim. Uhum. Alguém fez uma pergunta aqui que eu acho que é uma pergunta bem ao modo de oficina de texto criativo, que eu queria passar para ti, porque está dirigida, além de estar dirigida a ti, eu posso fazer aos dois, mas eu acho o seguinte: diz assim, quando você escreve um romance, sente que o personagem manda em você? Não. Mandar em mim, não. A única pessoa que pode mandar em mim é a minha avó, nem já a minha mãe. A minha avó se manda, eu obedeço direitinho. Mas ela só manda fazer coisas como: abre essa garrafa de vinho, abre essa garrafa de whisky. Não, mas durante muito tempo eu pensei que era fantasia e discurso barato dos escritores dizerem que a dada altura foram dominados por um personagem. Até que isso me aconteceu 2 vezes, mas não mandarem tudo, mas chegar ao momento em que já não era eu que comandava a ação ou o pensamento daquele personagem. Isso aconteceu 2 vezes. E é forte, é bonito, é misterioso, é metafísico, e há que aceitar e ficar caladinho e obedecer. Uhum. Mas tudo não. Mas às vezes sim, há personagens que se rebelam um bocadinho. Isso é bonito, acho interessante. Eu concordo com você, essas coisas do personagem mandar na pessoa, acho isso bastante romântico. O que você acha? Não, eu acho que é exatamente o que ele falou. Tem personagens que ganharam uma força e um controle na vida deles muito maior do que eu queria. Mas é isso, na vida deles, naquele momento. Em mim já muita gente manda lá, muita gente.
Eu acho isso uma falácia. Eu não acredito que personagem mande, não entro em transe para escrever. Eu escrevo livros espíritas. Não sei se vocês sabem que eu recebo espíritos. E eu escrevo toda uma literatura. É uma entidade que te pega por trás, né? Não, eu já falei isso. Não, entidades por trás, elas vão de São Paulo. Estou falando do Ceará, que enfrentam a eternidade de frente. O debate estava tão normal, tão sério. Já começou com as entidades que chegam por trás e de lado. Não, as entidades eu recebo espíritos pela frente. Recebes por cima. Né? Mas então, eu não acredito sequer que haja transe, eu não acredito sequer que haja inspiração. Acho que tudo isso faz parte de um conteúdo romântico da literatura, né? Acho que são palavras. Ele parou de beber, então é isso. Está tudo explicado. É verdade. Então, o espírito da bebida, do haxixe, como diria Baudelaire. Pois uma outra coisa que eu queria, na verdade, comentar com vocês. Quem estiver fazendo pergunta, por favor, traga, porque tem outras perguntas aqui na fila. Eu queria juntar todas para a gente ganhar tempo. Não adianta só escrever, a pergunta tem que mandar. Até porque essa psicografia eu não faço em palestras, tá, pessoal? Eu só trabalho mesmo em centros especializados, da GM. Muito obrigado. Onde há aqui? Rapaz, eu acho que temos que chamar a avó de Jack para a próxima Fliporto. Não, mas eu queria muito que ela viesse, mas ela já não viaja. Sua avó parece ser uma grande contadora de histórias e você parece ser muito embebido ou embebedado por ela. Você acredita que a escrita é ou precisa ser, antes de tudo, um bom... Conselheiro? Eu tentei. Não, depende. Eu estou a falar muito dela porque eu falo muito das pessoas que eu tenho saudade. E sempre que eu falo de escrita, eu lembro-me dela. Há zonas de escrita que têm a ver com ela, que têm a ver com o imaginário dela, que ela me passou, e há zonas de escrita que não têm a ver com ela. Se a escrita... Qual é a conselheira? Se isso é de bom alvitre, a palavra eu peguei no domingo. É bom lembrar os afetos, não é? Eu tenho uma relação muito especial com ela, mas eu não acho isso nada de exclusivo. Acho que as avós são seres encantados na vida de toda a gente, não é? Exceto quem tenha tido o azar de não ter avós mágicas, não é? Mas entre duas, sempre há uma que nos calha. Essas duas sanguíneas. Eu tenho mais de 17 avós em Luanda, porque em Luanda a avó do vizinho também é nossa avó. Então tem a avó Maria, a avó Leocádia, a avó Joana, todas essas são... Eu tenho 17 avós. Isso está bem escrito nos da rua, tem essa coisa a rua como uma família, né? Sim, a comunidade como uma família. É muito ao modo de Luanda isso. Até ir comer também na casa dos outros, que é uma maravilha, porque às vezes a comida na casa do outro sabe sempre melhor. Mas isso é um costume cearense que vocês pegaram lá. Ou vice-versa. A gente chega na casa dos parentes perto de 11h30, meio-dia, fica por ali. Vamos almoçar, né? Assim, Leda, né? Isso acontece também no Ceará. A danada, quando a gente erra a porta, tem uma pessoa mais pobre do que a gente do outro lado, a gente pula para outra. Eu tinha um vizinho muito bom que ele não esperava que lhe convidassem. Ele vinha, o Gica, ele vinha perto da minha casa e dizia: olha, tu não queres me convidar hoje para eu almoçar na tua casa? Isso era um autoconvite muito bonito, né? Tu não queres me convidar hoje para eu vir almoçar na tua casa? Eu achava aquilo bonitinho quando ele era criança, eu tinha vergonha, mas hoje eu faço muito isso. Eu chego à casa de alguém e pergunto logo: vocês não me convidaram para eu vir almoçar aqui na vossa casa? Eu acho muito bom comer na casa dos outros, comer vários tipos de coisa. É muito bom, muito bom. Na casa de Montarelli, por favor, porque eu não recebi apartamentos ainda. Eu ainda estou na minha comida, minha vida. Meu almoço, minha vida. Sacanagem. Ele pode almoçar na tua casa, não pode? Uma coisa que eu acho muito legal, a gente dá risada porque... Muito perigoso comer na casa dos outros. Muito perigoso. Meu Deus, depois eu conto-vos duas histórias. Não, conte logo. Conte agora. Conte aí, vai lá. Não há coisa mais esquisita do que ser apanhado na casa do outro a comer. É um chazinho, chá. Mais chá, por favor. Por favor, chá. O cheiro do microfone do ralo. O que eu acho mais bonita... Por que a gente tem que ficar vendo essa tela que está escrito Fliporto? Pensei que ia aparecer alguma coisa. Não aparece nada, fica só... Parecia que ia aparecer nada. Dá para ver rapidamente, você não entende nada de cinema.
Né? Isso mesmo. é cena, é para ser o meu TP, meu teleprompter. Mas tinha que aparecer o que a gente tem que falar, alguma coisa. Dizer, uma coisa que eu acho mais bonita mesmo do mundo é a solidariedade. Eu falo brincando assim do meu Ceará e do Nordeste e do povo brasileiro, em momentos de testes mesmo, de humanidade. Nós temos provado como somos um povo hospitaleiro, né? Humano. Você está tirando onda, né, Jack? Eu tô lhe lendo. Desculpa, eu ia dizer, todo mundo conhece a solidariedade, menos os paulistas. Mas ia ser uma piada de mau gosto. Era uma brincadeira, tô brincando. Você vai... Tomara que os olheiros do Itaú Cultural estejam aí, para ver se você vai lá. mas é muito bonita essa coisa da solidariedade. Por exemplo, tem um livro do Jack, que uma irmã do personagem, acho que chamada Charlita, olha que coisa bonita. E todos têm problema de visão na casa e ela tem os óculos, Mutarelli. Então ela empresta os óculos para os irmãos verem um pouco a cena da novela. Eu acho que essa coisa da solidariedade é muito bonita. Você emprestar parte do mundo que você não vê, você deixa para que o outro, a partir dos seus óculos, veja. Eu acho a metáfora muito grande da solidariedade nesse texto e eu fico agradecido de ter lido isso em você. Não, mas a solidariedade era da Charlita. Sim. Porque nós éramos crianças muito egoístas e a Charlita emprestar os óculos para as outras irmãs verem a telenovela. Se fosse eu, não emprestava. Não, juro, se fosse, eu era muito egoísta em criança, muito egoísta. Passei a minha vida toda a pagar esse preço. Eu não emprestava. Você tem que entender uma coisa importante que a filosofia fala muito bem, mas eu não vou lhe dar uma aula disso que você conhece bem. Obrigado. Que só existem, na verdade, os egoístas porque há os solidários. Só há os solidários porque há o egoísta. Só há o generoso porque existe o egoísta, né? Então essas coisas se completam. Estava do outro lado. Mas eu livro um pouco sua cara em relação a isso, né? Os autores perguntam: você tem, no caso do Mutarelli primeiro, você tem alguma paixão ou vício nos livros e nas séries de TV atuais? Isso é uma boa pergunta, legal. Boa pergunta. Tenho livros que eu gosto e que eu me apaixono, mas tem uma coisa curiosa. Tem uma série de TV que todo mundo falava, você tem que ver, você tem que ver. E por todo mundo falar isso mais me afastava do que me atraía, que é o Breaking Bad. Sim. E esse ano eu fiquei completamente viciado e acabou, e eu fiquei com síndrome de abstinência, assim. Breaking Bad dizem que é a melhor série de TV já incrível, escrita, é incrível. O roteiro é fantástico, né? A humanidade dos personagens é incrível. Estou revendo Twin Peaks, que é uma série que eu amo. Tem autores que eu adoro, que são mais amigos do que autores. É isso. Mas essa relação sua com as séries de TV, de alguma forma, criam links ou mexe na estrutura de como você escreve seus roteiros ou como você escreve seus romances? Eu tento sempre ler como um leitor, ver como um espectador. Eu tento não ver como um escritor ou um autor, não tentar usar aquilo de uma maneira didática. Eu quero mais me perder naquilo. Claro que a gente pode se contaminar, aquilo pode me influenciar de alguma forma, mas eu não gosto... eu nunca tenho um autor como norte. Eu tenho como norte eu mesmo, a minha infância, isso que a gente estava falando. Claro que a gente se contamina, querendo ou não querendo. Eu acho que a gente que estuda técnicas de narrativa, que estuda técnicas de montagem... Mas eu não estudo, eu sou semi-analfabeto. Meus livros que eu escrevo, o Word tinge metade de vermelho. Eu escrevo de ouvido, eu não sei nada. Eu quero criar a ilusão de uma história, dividir uma ideia, uma história, mas eu não sei nada de nada mesmo. Eu até concordo que você seja um escritor de ouvido, digamos assim. Mas a partir do momento que a gente estabelece uma técnica própria, um ritmo próprio, de alguma forma isso é um aprendizado que a gente tende a repetir. E ao tender a repetir, a gente tende também a comparar com o que a gente vê. Até onde as coisas que você vê, sendo ou não sendo técnicas, entre aspas, conduzem. Por exemplo, a gente tem, quem estuda um pouco roteiro ou literatura no ponto de vista técnico, nota que há certas... Né, Oi, Jack. Nota que há certas...
Eu acho que a moça achou que era chá mesmo. Olha quanto tem aqui. É o terceiro desse de chá até. É chá. Mas há certos pontos ou clímax num roteiro ou num romance que a gente estabelece. E isso às vezes é intuitivo. Mas às vezes você está escrevendo e você sabe que tem que fazer com que o leitor vire a página seguinte. Né? Tem que fazer, por exemplo, que o telespectador não mude de canal. Tem que fazer, por exemplo, que o público não saia da sala. Então tudo isso... Mas eu costumo dizer assim, quando eu escrevo para mim. No dia seguinte eu vou ler o que eu escrevi para voltar, para retomar. Mas quando eu leio como um leitor. Então é aí que eu ajusto as coisas. Porque eu também sou um leitor. Então eu sinto onde está caindo, onde está perdendo, onde podia aumentar isso, onde podia fazer com que o leitor virasse a página mais rápido e não parasse. Então, como o meu leitor, como leitor, que eu ajusto esses detalhes. A pergunta eu achei muito importante, a pergunta, sobretudo porque tem a ver com o fato da narrativa, da influência do roteiro, etc., na literatura que esses dois autores fazem. E no caso de Ondiak, eu pergunto com mais propriedade, não somente os seriados de TV, mas as novelas, as telenovelas, e se nota claramente que você tem contos falando sobre a dramaturgia televisiva brasileira. Que enrolação para dizer novela, né? De TV. Mas como é que isso funciona para você? Isso lhe influencia de verdade? Não somente como personagens. Por exemplo, o Ondiak tem um conto que ele fala de um personagem do Dias Gomes, que é o Zeca Diabo, né? De uma novela brasileira. Como é isso? Como é que os roteiros de televisão e como é que, na verdade, a evolução da dramaturgia brasileira lhe alcançou em Angola? Não, outra vez são campos da afetividade. Uma vez não me lembro se era 2001, 2002, 2003, eu estudava em Lisboa e houve um concerto do Roberto Carlos. E as 3 pessoas com menos de 70 anos eram eu, a minha irmã e o namorado dela, 3 angolanos, não é? E o resto era tudo 70 para cima, não é? Lá no espetáculo do Roberto Carlos em Lisboa. E isso não é que, quer dizer, digamos, não é, eu nem posso explicar, porque não é as letras do Roberto Carlos, não é o Roberto Carlos. É que eu passei a minha infância a ouvir Roberto Carlos na casa da minha madrinha. Eu não fui à creche, então eu ficava na casa. É a mesma coisa com as telenovelas, não é? Eu contava-te isso ontem, não é? A primeira vez que eu encontrei a Dona Lulu num café no Rio. Dona Lulu? A Dona Lulu é a Dona Lulu, é uma atriz com o nome dela. Mas Dona Lulu é Cássia Kiss, não é isso? Era a Dona Lulu. E quando eu vi a Dona Lulu, eu levantei-me e fui embora, porque eu achei que eu não podia estar no mesmo espaço que a Dona Lulu. Eu olhei, porque eu ia perguntar pelo Zé das Medalhas, pelo Roque Santeiro, etc. E eu olhei, vi a Dona Lulu e disse, não, eu vou-me embora, porque é uma coisa muito conflituosa para mim estar no mesmo espaço que a Dona Lulu, ou o Senhorzinho, ou o Roque Santeiro, quando ele ainda era vivo. Você não falou com a Dona Lulu? Não. Eu não posso falar com a Dona Lulu. Ou eu morro, ou eu desmaio, ou alguma coisa. Eu não posso falar com a Dona Lulu. Então, esses personagens, para nós, na infância, eu lembro uma vez, lembro perfeitamente, era a 4ª classe. A 4ª classe significa que eu tinha 9 anos. E a minha professora, que era a mesma, porque na 4ª classe a mesma professora dá todas as disciplinas, não é? E ela estava na janela, muito triste. E eu olhei e eu vi a Dona Lulu. Ela estava na janela a olhar para fora e eu vi a Dona Lulu a olhar para o espelho na casa dela, quando o Zé das Medalhas trancava ela em casa, dava-lhe porrada e tal. E eu quase que eu ia lá, né? Mas eu não podia ir porque era... Então essa influência das telenovelas, não só a mim, na minha geração, é muito, muito... Tu vais encontrar pessoas da minha geração a dizer esse é como o Padre Albano. O Padre Albano era um padre comunista do Roque Santeiro que ajudava as mulheres da vida. Então isso significa uma coisa. Se tu dizes, esse é como o Senhorzinho Malta, isso significa outra coisa. Isso virou símbolos sociais. Há metonímias quase, sim, hipérboles de personagens da TV brasileira em Angola. Por exemplo, temos um que é o Astromar Junqueira. Isso aí é porque ele é lobisomem. Nós temos um lobisomem em Angola. Um só. E é esse meu amigo. Mas ele não sabe. Eu liguei... Jack, mas você ia falar das outras coisas que a gente come na casa dos outros. Sim. E você parou. Acho que precisa trazer mais chá. Você ia contar essa história. Tem que contar. Mas Roque Santeiro é uma novela incrível mesmo, né? Incrível. Incrível. Eu uma vez estava a gente chama alfarrabista, que é sebo, e eu encontrei a peça original do Dias Gomes. Não é? O Bem Amado era uma peça de teatro e depois foi transformada em... E eu comprei aquele livro com uma emoção e fui ler e realmente, quer dizer,
É isso que eu não sei explicar. Eu realmente não sei explicar o lugar do afeto. Essas coisas são muito... Para nós, se tu chegas a Luanda, não é todo o país, a Luanda, e tu falas do Roque Santeiro, para mim são várias novelas. O Bem Amado, o Roque Santeiro, Fera Ferida e o Pedra sobre Pedra. No dia que o Armando Bogos morreu, aqui morreu fisicamente, Sim. eu tinha um jornal na minha escola, um pequeno jornal chamado Nganza Times. Só teve 6 números. Eu escrevi um artigo sobre a morte do Zé das Medalhas que até hoje me emociona. E não é nada narcisista. É porque hoje, de longe, eu vejo um menino angolano de 14, 15 anos a escrever sobre a morte do Zé das Medalhas, né? Eu acho que isso é interessante, essas pontes culturais, antes de Só Para Contrariar e Roberta Miranda, etc. Vixe. Mas até hoje, quando o meu relógio sai do lugar, eu arrumo assim, ó. O meu pai diz isso, estou certo ou estou errado? Faz essa... É interessante, então respondido bem aí a pergunta sobre a influência. Eu também tinha esse... É porque é isso, né? Existem telenovelas muito ruins, mas tem telenovelas incríveis. Claro. E Roque Santeiro é uma delas. Você escreveria para televisão? Escreveria novelas? Se pagasse, né? Eu tô fazendo de tudo. Tô até matando, se precisar. Extermino, faz de tudo. Limpo fossa. Não, porque tem escritor que diz assim, eu jamais escreveria para novela. Aí o cara liga, o funcionário da Globo liga, vem para cá, ele vai na hora. Não, eu vou. Se pagar, eu tô indo. Mas eu já fiz uma minissérie pra internet que tiraram do ar agora, mas Estranha ela durou, de novo, esquisita. Chamava Corpo Estranho. Ah, sim. Tiraram do ar porque era esquisito ou porque era má? Não, porque eles querem vender pra HBO, aí eles tiraram pra economizar as visitas. Ah, entendi. Essa coisa eu tenho uns gaps também, porque o Ceará é uma espécie de África, só que ela está conectada a Pernambuco, a diferença é essa. Mas é uma Angola bem particular. E, sobretudo, a África mais a Moçambique, que é o Cariri, né? É o Cariri. Moçambique é um lugar específico. Bem específico, dos rios compridos e caudalosos. Mais ou menos. O que quer dizer é que, quando eu era estudante, assim, mais ou menos com a idade que você registrou aí, uns 10 anos, e eu frequentava a escola, eu sempre fui aluno de escola pública, e eu lia na biblioteca uma coleção de teatro moderno, e era uma coleção da Biblioteca Nacional antiguíssima, e tinha assim, o Alto da Compadecida, Martins Pena, Juiz de Paz, e todo um teatro do século XVIII, por ali. E eu lia o Alto da Compadecida ali. E eu pensava que Ariano Suassuna era o século XVIII, mais ou menos. Então, quando eu cheguei lá na Católica, vim estudar na universidade, e aí o cara disse, vamos uma palestra lá do Ariano. Eu falei, que Ariano? Ele disse, não. Ariano Suassuna, eu contei isso para ele lá na Secretaria de Cultura uma vez, ele riu. Eu disse, mas o Ariano Suassuna é o bisneto? Eu disse, não, o Ariano Suassuna. Eu disse, não, mas o Ariano Suassuna, eu sempre fui muito arrogante. O Ariano Suassuna escreveu no século XVIII a Alta Compadecida. Aí o cara falou, você é doido, meu irmão, o cara tá ali no auditório, vamos lá. Então é um pouco assim o Roque Santeiro, essas coisas meio anacrônico, né? É meio anacrônico. Eu sempre cometo essas tolices. Uma vez eu estava nessa época eu tomava chá. Aí ocorre de que eu estava com gelo, chá gelado. E aí eu estava lá no lugar onde se bebe chá, na chaleira. Certamente, e aí o cara sentou-se perto de mim e disse, eu estava esperando o bar abrir, que tinha morrido o cozinheiro. Eles foram pro enterro e eu fiquei bebendo. Eu era bem íntimo do bar. Tinha morrido o cozinheiro mesmo? Tinha morrido o cozinheiro. Aí o cara sentou-se perto de mim e disse, que pena, né? Eu falei, Ele disse, a vida é uma merda. Eu falei, a vida é uma merda. Eu disse, porra, é uma perda muito grande. Eu digo, porra. Né? Não sei, ele disse, quer saber de um negócio, cara? Eu acho que é a perda maior que o Brasil já teve. Eu digo, meu irmão, é um cozinheiro. Ele disse, cozinheiro o quê, porra? Jorge Amado morreu. Eu não sabia, eu às vezes desligo, né? Eu desligo. Então, às vezes, eu perco a característica da importância. Eu disse, querido, eu não sabia, eu estava no bar, né? O Jorge Amado morreu na Bahia, eu vou saber. Queridos, eu quero que você me diga uma coisa que eu não lhe perguntei. O que é que você gostaria de falar aqui para o público da Fliporto e que faça com que as pessoas voltem para a próxima apresentação sua no ano que vem? Eu queria agradecer a presença de todos, pedir desculpa por qualquer coisa, como minha avó diria. Minha avó é muito importante na minha vida. A minha avó é o lado solar da minha infância, onde eu resgatei. É isso que eu falo no meu próximo livro.
Era o meu porto seguro. E é isso, não tenho... A gente aqui lhe agradece. Jack, me diga. Só queria te agradecer muito por teres lembrado o Manuel de Barros. Ah, sim. Mas eu queria falar também a Manuel de Barros com todo carinho, mas como eu não sou tão solar, não vamos esquecer Augusto dos Anjos, que acabou o centenário, que é mais o meu coração. Perfeito. O grande programa. Queridos, bom, vamos aguardar a próxima sessão da Fliporto. Essa sessão foi de fato oferecida a Manuel de Barros e agora Augusto dos Anjos também, que estão onde eu posso falar com eles como ser psicofísico daqui a pouco. Um grande abraço para vocês, muito obrigado, viu?